Aí, pessoal, tudo beleza? Quadrinhos Porretas hoje vai falar sobre a imigração japonesa no norte do Brasil. Vocês sabiam que o Tratado de Amizade, Comércio e Navegação entre Brasil e Japão foi assinado em Paris no dia 5 de novembro de 1895? Foi por causa desse tratado que no início do século XX o Brasil recebeu várias levas de imigrantes japoneses, primeiro em São Paulo, depois no Pará e na região do Amazonas. Quem relembra isso pra gente é o Ricardo Ono no quadrinho Saburô, onde ele vai rememorar a jornada do seu avô, o Saburô Ono, que chegou na Amazônia em 1933. A gente quase nunca fala sobre a imigração japonesa no norte aqui do país, mas, gente, os japoneses, eles foram responsáveis pelas plantações de juta e de pimenta do reino. E isso beneficiou demais aos pequenos produtores lá, né, do norte, que estavam desolados por causa da crise da borracha. Então, o Ricardo Ono, ele fez uma tese de doutorado para resgatar as memórias do seu avô, né, do seu pai, da sua avó, dele mesmo, enquanto criança e adolescente. E isso tá muito redondinho aqui nesse quadrinho, porque a gente tem aqui um documentário, mas com uma narrativa entrecortada por flashbacks. Então, o Ricardo, ele vai relembrar o período em que o avô dele, o Saburô, estava doente no hospital, e aí ele inicia uma conversa com seu avô, que relembra, né, de todos os percalços, porque Saburô significa terceiro, né? O Saburô era o terceiro filho e ele vai sempre brincar com essa questão de terceiro, né? Ele fica em terceiro no karatê, tem sempre essa questão do número 3 envolta aqui em vários momentos da história. E esse quadrinho é muito bacana porque ele vai mostrar que mesmo com culturas tão diferentes, né, falando, né, diferente, com jeitos e gestos diferentes, os japoneses conseguiram se adequar aqui ao Brasil, tanto que quando o Saburô ele volta lá para o Japão, né, para fazer uma viagem de visita, ele não se reconhece mais japonês. E aí ele coloca isso aqui no quadrinho, né, que os japoneses conseguiram se mesclar aqui no Brasil, mas eles também tentavam preservar um pouco da sua cultura. E nisso ele vai comentar aqui que havia a Associação Pan-Amazônica dos Nipo-Brasileiros. E o pai do Ricardo, ele foi presidente durante um tempo. E essa associação, ela promovia eventos, né, atividades físicas, recreativas, eventos musicais, sempre relembrando, né, a cultura japonesa. E o pai do Ricardo chegou a ganhar a medalha do Sol Nascente, que é uma honraria mais recente lá no Japão, e é a terceira maior honraria que um japonês pode ganhar, né? Então isso aqui está muito bem documentado, muito bem registrado, com passagens aí que são dramáticas, outras cômicas. O Ricardo vai dosando isso aqui. E nas cores também, ó. Os flashbacks, eles têm cores diferenciadas.
começa com esse ocre aqui, aí passa para esse cinza azulado, depois vai para um tom de mel, né, meio sépia, e por fim tem uma parte aqui que é esverdeada, tá? O traço do Ricardo é muito gostoso, né? E ele trata todo mundo aqui da sua família com muito carinho, né? O seu avô, o seu pai, a sua avó. E ele vai se retratar também enquanto adolescente, vai também retratar os filhos dele, né? Então são várias gerações que tentam conviver, né, com duas culturas completamente diferentes. E Saburô foi a tese do Ricardo que ele defendeu na Universidade Federal do Pará, e ela ganhou o primeiro prêmio na 7ª edição do prêmio Professor Benedito Nunes, em 2022, né? E aí ela também concorreu ao prêmio Mapinguari como melhor quadrinho e melhor roteirista para o Ricardo Ono. E agora, em 2024, o Ricardo conseguiu fazer aqui esse projeto bacana e colocou no Catarse, né? Então, saiu aqui esse quadrinho bonitão via financiamento coletivo. E o Ricardo ainda mandou pra gente, ó, tsuru, tá? Um ato de extrema gentileza. Então, pessoal, baita do quadrinho porreta que mostra como foi a imigração japonesa no norte do Brasil, né? Então, todos os percalços pelos quais o avô do Ricardo passou, né, o Saburô, a gente vai ver aqui, e junto com esses percalços a gente vai tendo aí um pouquinho da história da imigração japonesa lá no Amazonas, né, no Pará, tá certo? Então, conheçam mais trabalhos do professor Ricardo Ono, né? E também entendam que ficar em terceiro lugar ou ser o terceiro de qualquer coisa não é demérito algum.